Boa noite a todos, sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos na nossa última aula sobre o estudo de constelações familiares. Vamos falar hoje sobre o luto e também o perdão e a reconciliação. Então, o luto é algo muito importante, é algo que muitas vezes nós não damos a devida atenção, a devida importância, né? Não sabemos como isso é tão importante para que a gente mantenha o nosso equilíbrio, porque quando a gente perde uma pessoa, por exemplo, através da morte, né, do desencarne, isso é muito forte, porque existe uma separação, e é uma separação que não tem volta, né? Nós não vamos mais ver aquela pessoa que é muito importante para nós, e isso tudo gera questões emocionais muito fortes dentro da gente, tá? E isso acaba impactando também no sistema familiar, tá? A gente pensa que não acontece nada, que mesmo que as pessoas não vivam esse luto, tudo bem, mas na verdade isso causa sim um desequilíbrio, tá? Então por isso esse vai ser aí o último assunto que nós vamos trazer, tá? Logicamente existem muitas outras formas de abordagem aí dentro da constelação familiar que eu não coloquei aqui, né, por conta do que é interessante para nós aqui hoje, né? Para nós é interessante conhecermos a base, os conceitos dessa terapia, para que a gente possa entender do que ela trata, desmistificar uma série de ideias que possamos ter a respeito dessa terapia, né, que inclusive nos é passada na mídia por muitas pessoas que não conhecem e falam mal da terapia sem conhecer de uma forma aprofundada, sem vivenciar com profissionais sérios, né? Então, tudo isso é muito importante. E quando a gente fala em luto, nós podemos encontrar dentro ali de uma constelação familiar questões fortes sobre luto, né? Então, nós como consteladores, e tanto nós quanto os constelados, precisam estar preparados para aquele momento, né? Principalmente o constelador, para que ele possa ter a sensibilidade de trabalhar com aquelas pessoas. Porque nós precisamos sempre lembrar que a constelação é uma terapia breve, é naquele momento que ela acontece, só naquele momento. Então, não é como uma terapia que toda semana a pessoa está lá para ser acolhida, para ser trabalhada, né? Aquela pessoa que vai toda semana, ela tem um acolhimento maior. Então, nós, como consteladores, precisamos tomar cuidado com essas questões que são muito delicadas, né? Por isso, nós, como consteladores, precisamos tomar cuidado com isso, o luto, que é o assunto agora, tá? E o constelado, quando vai fazer uma constelação, também precisa se certificar de que aquele profissional realmente é um profissional de boa, que tem uma boa, que é recomendado, vamos dizer assim, né? Tem uma recomendação de outras pessoas já passaram por ele, profissionais que não misturem a terapia constelação familiar com religião, porque constelação familiar não é religião, não se envolve religião aí, tá? É realmente uma terapia que vai envolver a energia sistêmica, tá? E muitas coisas vão acontecer. Pessoas que vão se emocionar ali durante o processo, né? E precisa ter uma condução bem responsável mesmo, para que as pessoas não saiam piores do que entraram, tá? Então, quando perdemos alguém importante para as nossas vidas, vivenciamos uma dor sem igual, gigantesca muitas vezes, né? Quando essas pessoas são muito importantes para nós, é uma dor muito profunda, tá? E, então é preciso viver esse luto. Isso quando a gente fala em perder pessoas, né? Porém, o luto, quando a gente aborda numa constelação, ele não vai só se referir a perder pessoas, através da morte, tá? Esse luto, ele pode ser a perda por diversos caminhos, né? Então, nós podemos perder, por exemplo, um companheiro, perder uma companheira, perder um amigo, uma amiga, perder um emprego, perder algo, valores mesmo, materiais, coisas, né?
enfim, tudo que representa uma perda, é preciso que seja vivenciado esse luto. Essa dor precisa ser vista, tá? Quando a gente fala em separação de pessoas, sendo que o luto pela morte é um dos mais profundos, né? Nós precisamos realmente vivenciar isso, sentir a dor, mas sentir a dor de uma forma consciente. Não significa que a gente vai afundar numa depressão. Nós vamos sentir tanto essa dor que a gente vai ficar lá. Não, é nos dar esse tempo. Dar o tempo para que a gente assimile e administre isso. Né? E todos ao redor vão ter a sua forma de sentir esse luto. Muitas vezes é familiar, é uma família inteira, né? Que vai sentir muito profundamente esse luto, tá? Então, quando tentamos passar por cima desse luto, se não vivenciamos essa dor, estamos excluindo o luto. Então, aqui, em todo esse percurso aqui de estudos que nós fizemos, muito foi falado sobre a exclusão. Como a exclusão, ela causa um desequilíbrio nesse sistema, tá? Então, a exclusão também pode ser por essa via. A partir do momento que você não vivencia um luto, você quer esquecer, você fecha os olhos e segue a vida como se fosse, né, como se aquilo não fosse nada. Como se fosse um rolo compressor mesmo, você vai em frente e deixa aquilo de lado para não vivenciar, porque você não quer sentir aquela dor, né? Mas isso traz uma consequência dentro desse sistema, tá? Porque está havendo essa exclusão. Quando a gente faz constelação familiar e tem a questão do luto devido à morte ou algum outro tipo de luto, né? Nós vamos colocar representantes para esse luto que não foi vivenciado. Então, esse representante, que quando é feito por pessoas, né, por seres humanos, essa pessoa que vai representar o luto, ela vai se expressar da forma como ela está se sentindo, como ela se sente. Então, ela é como se ela incorporasse o luto, né? Esse luto é como se ele tomasse uma vida mesmo, como se ele virasse uma vida, né? E ele realmente traz a emoção para dentro desse campo aí, da constelação, tá? E nisso, os outros representantes ali, cada um na sua função, vai sentir esse impacto, de alguma forma, e vai se expressar também. Então, as coisas vão acontecendo dentro desse campo, né? E esse luto vai sendo visto, e vai sendo, naquele momento, de certa forma, vivenciado, tá? Por isso que na constelação, acaba se conseguindo equilibrar, muitas vezes, aqueles fatos que geraram o desequilíbrio, que a gente também chama de emaranhados, tá? Para viver o luto, precisamos ver a dor da separação. Então, mais uma vez, lá na constelação, né, falando aqui do exemplo da constelação com pessoas presencial, né, quando a gente põe o luto ali com um representante, as pessoas envolvidas começam a ver esse luto, a observá-lo, a ouvi-lo, porque ele não foi vivido, né? Ele vai expressar. E como isso está sendo visto, isso começa a se equilibrar, se acalmar, se tranquilizar. Essa energia, ela é realmente colocada para fora, né? Ela sai daquele complexo ali energético que bloqueava a fluidez desse sistema. Tá? Então, imaginem só quantos emaranhados nós temos dentro do nosso sistema. Existem muitas questões que estão ali, né, segurando energeticamente esse sistema, tá? Então, nas constelações, a gente consegue trazer alguns desses emaranhados à tona, principalmente aqueles que já estão aí gritando, né, já estão clamando pela nossa atenção, né? Então, por esse motivo, é bem interessante esse processo, tem ajudado muitas pessoas, tá? Tudo o que perdemos e que nos é caro traz dor e luto, precisa ser vivenciado. Cada pessoa tem um tempo,
é preciso que respeitemos o tempo das pessoas e também o nosso próprio tempo. Então, para algumas pessoas, o luto, seja por qual motivo for, vai ter um tempo para ser vivenciado. Então, é preciso que se respeite o tempo da pessoa. Eu conheço pessoas, não muitas, né, mas algumas, que ficaram muito presas ao luto, né? Elas estão vivenciando o luto delas, só que é um luto que já dura alguns anos. Então, nesse caso, é preciso buscar ajuda. Não, talvez não vá bastar uma constelação, porque a questão está muito aprofundada dentro dessa pessoa, né? Está bem ali presa nessa pessoa. Então, ela não consegue se libertar daquele processo. Então, quando é assim, a pessoa está vivendo muito aquele luto e ela não consegue soltar, também ocorre desequilíbrio. Então, é assim, tudo o que não traz harmonia, tudo que é demais, seja de um lado ou do outro, sempre vai causar um desequilíbrio e vai trazer algum tipo de emaranhado, né? Então, por exemplo, o não vivenciar o luto vai trazer um emaranhado. É um excesso, né, de um lado, por um lado. O vivenciar de uma forma muito longa, né, que não vê um fim daquilo, muitas vezes por não aceitação, né, vai gerar um outro desequilíbrio, um outro emaranhado. O que é tranquilo e que traz harmonia é, como sempre a gente ouve, né, o caminho do meio. É quando você se dá o direito de passar por aquele luto, vivenciar aquela dor no seu tempo, tranquilo ali, chorando, querendo ficar só, não importa o que você vai precisar, né, e que isso seja respeitado pelas pessoas, mas que com o tempo a pessoa vai se trabalhando e vai adquirindo uma aceitação para que ela consiga seguir a sua vida, tá? Porque quando a gente não aceita, a gente segura essa situação. Nada consegue ir adiante. Fica tudo ali parado, tá? Então, é preciso respeitar o tempo das pessoas e o nosso tempo. Nos permitir viver o luto pelo tempo necessário faz com que, em algum momento, ele comece a ficar mais leve, até o momento em que já podemos seguir em frente. Então, é o próprio vivenciar que vai fazer com que essa energia que estava ali dentro se esgote e a gente consiga ir adiante, né? Então, muitas vezes, é preciso de ajuda, né? A pessoa vai, faz uma constelação, mas não vai adiantar só uma constelação, ela vai precisar de mais ajuda, né? Ela vai precisar de apoio da família, ela vai precisar de uma terapia, tá? Então, são coisas que precisam ser vistas, tá? Constelação, como eu já disse, ela não é mágica, muito longe disso, muito, muito longe. Ela não faz nada que esteja além das possibilidades. Ela é uma ferramenta que pode nos ajudar a melhorar muitos aspectos. Principalmente, como você, agora eu me lembrei, né, aquelas doenças crônicas, sabe? Aquilo que fica, e que a gente vai levando a vida, mas a gente está carregando aquele peso, né? Esses tipos de emaranhados, a constelação é ótima, ela resolve muito bem, tá? Porque ela traz esse alívio, ela faz a pessoa refletir sobre, né? Refletir sobre aquilo que veio e que ela talvez não tivesse nem pensado. Então, a constelação, ela é muito eficiente em muitos casos, tá? Mas em casos de luto, é preciso tomar muito cuidado por parte do constelador, tá? Como eu já disse, e por parte do constelado, que ele saiba com que profissional ele está fazendo essas constelações, tá? Quando não nos permitimos vivenciar o luto, ele acaba se transformando em um obstáculo que bloqueia a fluidez do nosso caminho. Viver o luto é nos liberar para o novo e para a vida, em toda a sua plenitude harmônica. Então, é isso que significa viver esse luto. É viver o luto e fazer com que o nosso interno consiga aceitar as situações que a gente não tem como modificar. Afinal,
quando a gente fala em morte, a gente fala de algo que todos nós estamos sujeitos, e que ninguém vai ficar aqui, né, para a vida eterna aqui. Não vamos ficar. Todos nós sabemos que um dia nosso tempo vai se esgotar aqui. Então, nós também precisamos respeitar o que o outro precisa fazer, né? Ele precisou ir. Então, a gente tem que respeitar. Isso no caso da morte, é muito difícil, né? Mas a gente precisa respeitar. E cada pessoa vai ter o seu jeito de vivenciar isso. O seu jeito de soltar esse outro ser que precisou ir. E quando a gente fala de luto, nós também estamos falando de relacionamentos que muitas vezes foram quebrados, foram interrompidos. Então, muitas pessoas sofrem muito porque foram abandonadas, né? Porque houve um rompimento. E elas, muitas vezes, não vivem o luto e sofrem muito. Então, é preciso viver, né, a sensação de perda, de afastamento, de vazio, é muito grande. Por isso que é preciso viver esse momento com consciência. E vivenciar o luto é deixar cada um com a sua parte, né? A nós cabe uma coisa. Nós temos uma parte. O outro que se foi tem a parte dele. Então, ele vai com o que é dele e a gente fica com o que é nosso. Nós não podemos segurar as pessoas com a gente. A gente não pode obrigar as situações a ficarem do jeito que a gente conheceu um dia. Tudo muda. Então, isso fala mais da gente do que da própria situação ou da própria pessoa que se foi. Fala muito mais da gente. É do que a gente precisa começar a fazer, né? Como a gente costuma aceitar as situações que a vida traz. Às vezes, se trata disso, da gente trabalhar essa nossa capacidade de deixar ir e de aceitar e de respeitar, não é? Muitas vezes alguém não quer mais ficar com a gente, não quer, não está mais feliz, né? Então a pessoa não está mais feliz. E aí, o que adianta a gente ficar querendo forçar uma pessoa a ficar com a gente? Às vezes a pessoa se foi e ela quis esse caminho. Então, quando a gente aceita esse processo, a gente deixa ela ir, não é? Eu não sei a religião de cada um de vocês, né? Mas eu estive dentro da religião espírita por muito tempo, que na verdade é uma filosofia de vida também, né? Hoje eu digo que eu sou espiritualista, eu não tenho religião nenhuma, mas eu já estive dentro de um centro espírita. E lá a gente sempre aprendeu que quando uma pessoa desencarna, né, aquelas que ficam, muitas vezes, acabam não aceitando e segurando aquele ser que precisa ir, né? Então, aquele ser também não consegue se desvincular, não consegue ter a liberdade para seguir o seu caminho, a sua história de vida, né? Porque ela fica presa por aqueles entes queridos ali que não conseguem ter essa aceitação. Então, olha só a importância da gente aceitar por amor, aceitar o momento do outro, não é? Eu acredito, assim, dentro de mim, que isso também é amor. É uma forma de amar quando a gente olha para alguém e deixa ela ir porque ela escolheu assim, não é? Por mais que doa, por mais que seja doloroso para nós. Então, é a gente viver o luto e permitir que se vá. Então, as coisas ficam equilibradas. Não existe sofrimento, né, além daquele que já é o esperado por uma separação, né? Então, muitas vezes a gente está no emprego e a gente é mandado embora, e a gente acha que acabou o mundo. Só que aí a vida vai seguindo e a gente observa novas oportunidades, e um belo dia a gente fala, nossa, ser mandado embora foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Olha, se eu não tivesse sido mandado embora, eu não teria tido essa oportunidade. Eu não ia para esse caminho aqui, não é? Então, envolve uma série de coisas
que nós podemos começar a refletir. E são coisas que a gente reflete e que nos ajudam a viver o luto, né? Vão nos dando forças para suportar, muitas vezes, esses momentos tão difíceis. Então, quando compreendemos a grandeza da vida, levamos só o que é nosso e cada um segue seu próprio caminho, mesmo que sejam caminhos diferentes, com suas escolhas, consequências e destinos, né? Então, é a grandeza da vida que a gente precisa olhar e experienciar. É aquela famosa fé que a gente ouve tanto as pessoas falarem, só que na hora que elas precisam se apoiar na fé, essa fé não existe. Só existe desconfiança, não aceitação, a não compreensão das coisas da vida, né? Então, aquilo que a gente aprendeu ali na nossa religião, a gente acaba não trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa experiência de vida, né? Então, religião, quando a gente está dentro de uma, precisa ser vivenciada, não é? São coisas que fazem a gente pensar e se aprofundar nisso tudo, né? Geralmente, quando o campo na constelação mostra um luto não vivido, um representante é escolhido para essa dor. Representantes humanos, em uma constelação, não precisam representar necessariamente uma pessoa. Podem representar objetos, situações, sentimentos, vícios. Então, é aquilo que eu havia falado. Quando a gente fala em morte, né, dentro da constelação, o representante pode representar o luto em si, pode até trazer um representante daquele que se foi. Mas a gente pode também representar na constelação objetos. Por exemplo, uma pessoa que morreu por vício, por ter vício em cigarro e acabou morrendo no futuro aí, né? A gente coloca o vício ali como representante. Também vai estar dentro desse sistema. Porque tudo o que acontece na nossa vida, até mesmo os vícios, existe uma razão de ser. Os vícios, eles estão para a pessoa como representantes de algo que falta nela, daquilo que ela precisa, que está lhe faltando. Muitas vezes você vai ser viciado em algo por conta disso, né? Então, isso também é como se tomasse vida, porque acaba conduzindo a pessoa. Sentimentos, situações. Às vezes tem situações que nos causam tanta dor, é como se ela fosse um ser vivo, não é? É um ente ali. E na constelação a gente vai representar essa situação que nos causou tanta dor. Ela vai estar ali também. E a gente vai olhar para ela. A gente vai conversar com ela. Então, é muito profundo, né? Realmente, abre um campo que a gente não imaginava, de possibilidades, né? E no campo da constelação, o constelador precisa estar atento à sua intuição e perceber quando algo precisa ser acrescentado devido a situações que ainda não foram concluídas. Então, que são essas situações que não foram concluídas, né? Tudo aquilo que é inacabado, que não foi vivenciado, ou que foi interrompido, né? Que ficou ali, não ficou bem resolvido. Então, tudo isso precisa ser visto pelo constelador, né? Ele precisa ter essa sensibilidade, estar ali totalmente imerso na energia daquele campo, para que ele possa mover as peças, né? Da melhor forma. E trazer todo aquele conteúdo para que ele seja trabalhado naquele momento. Então, não é que o constelador que faz alguma coisa, não. Ele sente o que o campo passa para ele. Quem faz é o campo. E ele sente, ele é como se fosse um instrumento. Ele é aquele instrumento que vai movendo as peças, mas quem vai moldando isso, todo esse contexto, é a energia desse campo morfológico, né? Morfogenético, né? Onde se passa a constelação, tá? Então, vejam só a importância de um constelador atento, que se entrega para esse processo, que estuda, porque é preciso entender o que está fazendo para que faça certo, tá? Que abra sua sensibilidade, esteja com essa conexão, né? E haja da melhor maneira ali,
sempre com todos os cuidados, né, para que as pessoas consigam ser preservadas em relação às suas emoções mais fortes, tá? Então, é algo bem delicado mesmo. Por isso que, por aí, na internet, existem muitas pessoas contra, né? Existem pessoas falando mal e falando que foram mal atendidas, enfim. É porque, como em cada uma das profissões que existem, sempre existirão os maus profissionais, não é? Profissionais que não são tão responsáveis assim, que não agem com a responsabilidade, com o profissionalismo, não é? Então, é preciso que a gente sempre tome cuidado mesmo, tá? Para que a gente não seja aí mais um a ter sofrido, não é? Então, quando não vivenciamos o luto, damos esse tempo, né, para essa situação que foi inacabada, quando a gente não faz isso, essa situação fica emperrando ali o campo e a nossa vida não flui, fica emperrada, né? E imaginem, outras situações vão se juntando a essa e vão emperrando mais ainda tudo isso. E aí a gente sente aquele peso, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre perdão e reconciliação, tá? Já estamos no final. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu vou passar um pouquinho do horário, tá? Só um pouquinho. A reconciliação só existe quando conseguimos compreender que cada um tem a sua parcela de responsabilidade em todas as situações. Essa compreensão leva ao perdão. Então, quando a gente fala em reconciliar-se com alguém, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender que a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade. De alguma forma, nós também colaboramos com o fim, né? Com o que aconteceu no final ali. Com o andar da carruagem, a gente também tem o nosso dedo ali. Porque senão nós teríamos vítimas e algozes. Isso eu estou falando em relações normais, né? Em relações entre pessoas, né? Então, principalmente um exemplo bom, né, que a gente pode dar é de marido e mulher, né? Ou até de namorados, né? Pessoas que estão se relacionando. Não é um só que é o culpado porque o relacionamento deu errado. Ninguém é culpado, mas os dois são responsáveis. Em alguma parcela ali, os dois causaram o andamento, né, do relacionamento que acabou chegando no final. Então, quando a gente começa a perceber, a pegar a nossa responsabilidade, pegar o que é nosso e assumir isso, a gente para de se sentir a vítima. A gente para com isso, mesmo porque é muito bom para a gente não sermos vítimas. Vítimas são aquelas pessoas que são passivas, que estão passivas diante de uma situação, que não tem o que fazer, né? Então, quem gosta de ser vítima, não é? Eu acredito que a maioria das pessoas gostam de ser livres, de ter a autossuficiência para conseguir gerir a sua vida e seguir o seu caminho. E que ninguém gosta de ser preso por outra pessoa, de ser impedido de fazer, de ser oprimido, não é? Então, se a gente é oprimido, significa que algo em nós está permitindo isso por algum motivo. E quando eu tenho essa consciência, eu vou atrás desse motivo. Eu vou me questionar. Eu vou querer entender por que que eu permito que aquela outra pessoa faça aquilo comigo, né? Então, quando eu entendo isso, eu consigo me reconciliar. Agora, o que é se reconciliar, né? Dentro da constelação, a gente se acaba sempre buscando. Na verdade, não é que a gente, como constelador, vai lá e busca que as coisas, agora vão ficar todas perfeitas. Não, não é isso, tá? Na constelação, o perfeito é o como todos estão se sentindo. Se eles estão se sentindo bem do jeito que tá, é assim que tem que ficar, né? Então, às vezes tem uma pessoa ali, um dos representantes que não quer perdoar. Ele se sente bem ali. Tem que deixar ele quietinho lá. Ele não quer perdoar, deixa ele quietinho lá. Mas vamos supor que tem aquele que quer pedir perdão e gostaria de ser perdoado, mas ele não pode obrigar o outro a perdoar. Mas ele pode perdoar.
Então, se de um lado não existe compreensão e do outro existe compreensão de que, olha, teve a minha participação no erro, mas também teve a dele no erro, né? A nossa participação foi o que gerou o fim, né? Então, esse um que está aceitando, que está tendo essa consciência, ele não tem por que sentir raiva daquela outra pessoa, né? Ele pode até, assim, poxa, né? Talvez aquela pessoa poderia ter feito de outro jeito. Agora, você não vai sentir aquela raiva, aquele ódio, né? Por quê? Porque você já entendeu. Quando a gente entende, as coisas com a gente ficam mais tranquilas. Então, se um lado não aceita e o outro aceita, o importante é esse outro. Ele não buscou estar melhor, ele não buscou resolver a sua própria situação, então para ele está ótimo. Ele não vai ficar mais preso. Agora, o outro que está se sentindo bem do jeito que está, precisa ser deixado assim. Entende? Então, a reconciliação aqui na constelação não implica em a gente querer viver com a pessoa, aceitar ela dentro da nossa vida, ficar junto com ela. Nada disso. Nada disso. A gente só abre mão de uma vingança, por exemplo. Abre mão de desejar o mal, a gente abre mão dessas coisas. E não porque a gente é bonzinho. Quando a gente abre mão dessas coisas porque a gente se acha muito bom, eu sou muito boa, né? Eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, eu sou muito boa, então eu vou perdoar. Não dá certo isso, porque isso é mentira. A pessoa não está vivenciando de verdade o perdão, né? O perdão nada mais é quando a pessoa não tem mais necessidade de ver aquele outro sofrer. Não tem mais necessidade de ver aquele outro mal, de se vingar. Não tem raiva daquele outro. Porque ela não tem, isso é natural. Acabou. Agora é só seguir e deixa aquela outra pessoa quieta lá. Então é disso que a gente está falando, né? Quando a pessoa consegue chegar nesse nível, ela consegue seguir em paz o seu caminho. Quando perdoamos, liberamos a energia de culpa desse sistema, né? Então, tinha uma energia de culpa, puxa, eu sou culpada por tudo, eu causei tudo. Ou o contrário, né? O vitimismo. São energias que a gente sempre vai deixando ali no sistema. Quando a gente sai desse estado de coisas, quando a gente muda a nossa forma de ver a vida e a nossa forma de ver as situações e a nossa participação no mundo, aí a gente libera essa energia do sistema. A gente se livra disso. E isso é muito bom. Você pode perdoar alguém, mas a outra pessoa pode não estar pronta para perdoar ou aceitar o perdão, que é o que eu falei agora há pouco. Cada um tem o seu tempo e evolui de acordo com o seu nível de maturidade. Então, isso se chama, né, maturidade. Quando a gente vai adquirindo maturidade, a gente percebe que é uma besteira a gente perder tempo gastando a nossa energia mental, emocional, jogando praga para outra pessoa. Ou sempre lembrando dela na nossa cabeça. Nossa mente tem tantas coisas boas para se ocupar. Nossa vida ela pode ser tão, tão rica. E aí a gente fica, muitas vezes, parado em alguém que a gente acha que foi um algoz e que a gente é a vítima. Né? Então, são escolhas. O que eu quero ser? Eu quero ser a vítima ou eu quero ser livre, né? E viver minha vida feliz de verdade, não é? Jesus tem uma frase muito boa, né? Ele fala, eu sempre lembro disso. É necessário que ocorra um escândalo, mas ai daquele que gerar o escândalo, né? Então, trocando aqui em miúdos, né? Por que a gente vai ficar parado no algoz? Para quê? É necessário que ocorra esse escândalo, né? Entre aspas. Por quê? Porque isso é necessário para que a gente tenha esse aprendizado por algum motivo. Por algum motivo a gente vivenciou isso. E com certeza é para o nosso próprio autoconhecimento. Porque se a gente nunca perceber por que a gente é vítima, a gente nunca vai se autoconhecer. Não é? Quando a gente vai atrás de entender por que eu sou tão vítima, eu começo a me descobrir.
E aí eu começo a me modificar. E aí eu consigo perdoar, né? Esse é o caminho, tá? E a constelação, ela pode nos ajudar muito nesse processo. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. É isso, gente. Terminamos aqui nosso estudo, que foi longo. E se vocês puderem abrir as câmeras aí, para eu ver vocês um pouco. Vocês estão todos fechados. Se eu vou me magoar para a gravação